TV Câmara, Campinas. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Eu sou a vereadora Guida Calisto e hoje eu vou estar coordenando uma reunião que fala sobre o projeto que regulamenta a Rede Nacional de Cursinhos Populares. É CPQD. CEPOP, olha só. CEPOP, eu já estou confundindo. Nessa reunião, a gente tem presente aqui conosco o Kleber Santos Vieira, que é secretário substitutivo do SECAD do MEC. A gente já começa agradecendo o Kleber pela disposição de estar aqui, disponibilidade de estar aqui conosco, debatendo essa importante pauta. Mas eu quero também registrar a presença de representantes do cursinho Trio e do cursinho Herbert, que estão aqui presentes, o Rafael, o Vinícius e o Cabé, tá? E o Silas também. Essa reunião foi pensada justamente para que a gente possa entender como que o governo federal tem organizado programas para poder pautar a importância e poder fortalecer o programa de cursinhos populares no Brasil. Aqui na cidade de Campinas, a gente tem vários cursinhos populares, né? Inclusive com muita participação de docentes, de ex-alunos que passaram pelos cursinhos e que hoje são professores. E a gente sabe da dificuldade que os nossos cursinhos populares têm do ponto de vista de se organizar, de poder continuar tocando essa tarefa, principalmente de apoiar, ajudar, apoiar aí alunos vindo das camadas populares poder acessar uma universidade pública. A gente sabe que, historicamente, as universidades públicas são ocupadas por alunos, por pessoas vindas de uma classe social privilegiada, né? Enquanto que os filhos da classe trabalhadora têm uma imensa dificuldade de acessar a universidade pública, principalmente determinados cursos, né? Então, a gente entende, acompanha e apoia muito o trabalho dos cursinhos populares nesse sentido. Eu mesmo, ano passado, Kleber, a gente estava fazendo um trabalho aqui na Unicamp, compartilhando na Unicamp o nosso HQ, Territórios Negros, com os alunos, e a gente pôde ali, eu, pelo menos, né? Eu pude ali presenciar o quanto que a gente tem tido sucesso com o trabalho dos cursinhos populares, de alunos que passaram por nós e se identificaram. Olha, eu vim de um cursinho popular, eu consegui acessar o curso de História, de Biologia, de Medicina, a partir de um cursinho popular. Então, a gente sabe que com a nossa... a gente está nos territórios, olhando isso, né, com a nossa atuação lá nos territórios, a gente tem visto o quanto os cursinhos populares têm apoiado nesse sentido. Temos outras demandas aqui na cidade, a gente já tentou algumas vezes apoiar, principalmente com a demanda do transporte público, né, do transporte, da mobilidade dos alunos dos cursinhos populares terem condições de acesso a uma tarifa de ônibus, né? A gente está falando de uma cidade que tem uma tarifa caríssima, né, uma das mais caras da cidade, e um serviço público precário, né, porque está na mão de um setor empresarial aqui do transporte público que não valoriza, né, ou seja, só quer lucrar em cima disso, recebe altos subsídios e, mesmo assim, a população padece muito. E os alunos de cursinhos populares também são entre esses que estão sofrendo com toda essa carga que precisa para poder estudar, enfim. E nós já tentamos aqui algumas vezes apresentar projetos de lei pautando essa necessidade, essa importância de poder apoiar esses alunos, mas ainda não tivemos o sucesso que a gente pretende. Então, o que chegar para nós, né, de programas, de projeto social, de programas do governo federal, apoiando uma agenda como essa, para nós é muito importante.
porque isso dá um alívio nessa carga que os alunos dos cursinhos populares têm que suportar. Então, eu quero agradecer, Kleber, a sua disponibilidade de estar aqui, mas eu também quero agradecer aos servidores dessa casa que estão hoje aqui presentes, tanto o pessoal do cerimonial, o pessoal da TV Câmara, pessoal servidores aqui, os trabalhadores da vigilância, da Copa, da recepção, enfim, todos que tornam possível a realização dessa reunião pública. Então, vou passar a palavra para o Kleber, e fique à vontade aí para poder esclarecer para a gente o que é esse programa do CEPOP, né? O que o governo federal tem disponibilizado como um programa para apoiar os cursinhos populares. Obrigada, Kleber. Bom, eu aqui agradeço, vereadora Guida, agradeço pelo convite. Agradeço pelo convite. Cumprimentar aqui os colegas de cursinhos que estão acompanhando no plenário e também nos assistindo. E também um cumprimento especial ao companheiro Silas aí, que tem sido um anfitrião importante nas trocas de ideias aí. Então, como já foi apresentado, eu sou Kleber, eu sou secretário substituto daquela que é uma secretaria nova, né, reconstruída. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão, a SECADI, do Ministério da Educação. A SECADI, ela reúne 6 diretorias, 3 coordenações gerais, com os públicos, em geral, os mais vulneráveis do ponto de vista do acesso à educação. Então, com nós estamos os indígenas, os quilombolas, a agenda racial, direitos humanos, políticas educacionais para a juventude, bilíngue de surdos, educação especial inclusiva, políticas educacionais em direitos humanos, educação ambiental, educação no campo e também acompanhamento e enfrentamento da violência nas escolas. São essas temáticas, né, que estão reunidas na secretaria. Essa secretaria ela foi criada em 2004, com o nome SECAD, a partir de 2008 como SECADI. Em 2019 ela foi extinta, comemorada no Twitter pelo ex-presidente no dia 2 de janeiro de 2019, pelo fato de estar extinguindo a secretaria que formava mentes escravas do socialismo, né? Então, podem olhar no Twitter do ex-presidente, do dia 2 de janeiro de 2019, que vocês vão localizar essa comemoração, né, da extinção da nossa secretaria, e que o presidente Lula, o ministro Camilo Santana, recriaram a partir de janeiro de 2023. Então, a titular da pasta é a secretária Zara Figueiredo, né, no momento em missão oficial no estrangeiro, em Barcelona, e eu estou aqui representando também o Ministério nessa agenda. Bom, a Rede Nacional de Cursinhos Populares, esse programa, na verdade, não é um programa novo. Acho que o primeiro ponto que nós precisamos acentuar aqui é que é a retomada do programa Diversidade na Universidade, que foi instituído, né, pela Lei número 10.558. Eu não sei mais, porque não está Opa, aqui não está lá, não, na tela. Agora está, o segundo slide. Bom, o programa de diversidade na universidade ele foi instituído pela Lei 10.558, né, em 13 de novembro de 2002, ainda no último ano do governo, do segundo governo FHC, e foi assinado, né, na época pelo presidente em exercício, Rames Tebet, né. É um programa que se coloca num contexto histórico em que coincide com aquilo que estava começando a pulsar do ponto de vista de políticas públicas e de ações afirmativas. A Conferência de Durban foi um ano anterior, em 2001, em que a delegação brasileira, né, a comitiva brasileira, aprova, em última hora, lá na chamada Carta do Rio,
uma recomendação, né, que se reservem vagas para a população negra nas universidades do Brasil. Leva essa deliberação para a Conferência de Durban, em 2001, e quando volta com uma força política importante, que aí começou a pautar o ERJ, o NEB, né, na Bahia, o ERJ no Rio, depois o NB, e aí nós criamos um programa de ações afirmativas de acesso a pessoas negras, naquele contexto, e indígenas, né, ao ensino superior. Então, essa lei é desse contexto. Parte de uma evidência que foi muito provocada em 1995, com a Marcha Zumbi, né, que ocorreu em Brasília, e que daí saiu o GTI, o Grupo de Trabalho Interministerial, para pensar soluções para aquilo que era uma vergonha, né, a baixa representatividade de pessoas negras dentro das universidades brasileiras. Então, esse programa ele está nesse contexto. Inclusive, tem algumas questões que a gente percebe o contexto, né? O artigo 1º. Fica criado o programa de diversidade na universidade, no âmbito do Ministério da Educação, com a finalidade de implementar e avaliar estratégias para a promoção do acesso ao ensino superior de pessoas pertencentes a grupos socialmente desfavorecidos, especialmente dos afrodescendentes e indígenas brasileiros, né? Então, tem alguns conceitos que a lei traz, socialmente desfavorecidos, bem do contexto da época, assim como afrodescendentes, que nós sabemos que, com o tempo, o movimento pautou, né, o Estatuto da Igualdade Racial, sobretudo, o conceito de negro como sendo esse conceito político que representa as políticas públicas. Então, é bem contextualizado. Mas foi um programa importante. Ele foi um programa muito importante. Na época, ele operou inicialmente com o apoio de 6 turmas no Brasil inteiro. E aí, em 2003, até chegar a 2007, ele chegou apoiando 91 propostas de cursinhos no Brasil. Não chamava cursinhos, o nome era Projetos Inovadores de Cursos, né? Existia aí, digamos que um nome, uma razão social diferente de cursinhos, o que nós optamos por mudar nesse momento, nesse contexto, assumindo cursinhos populares com um conceito educacional, vinculado à educação popular, e um conceito político, do ponto de vista daquilo que representa de luta pelo acesso ao ensino superior, mas também de solidariedade, de convivência, de troca de ideias, de companheirismo, enfim, de fortalecimento de vínculos da juventude pobre periférica brasileira, né? Então, nós equiparamos, mas na época aqui era projeto. Então, esse foi o nosso ponto de partida. Em 2023, quando nós assumimos o governo, diversas entidades vinculadas a cursinhos pautaram esse tema, não o programa, mas a necessidade de algum tipo de apoio aos cursinhos populares por parte do governo federal. E teve um momento chave para isso, foi quando o ministro esteve em São Paulo, na Zona Sul, Jardim Ângela, lançando a pedra fundamental do campus Jardim Ângela, do Instituto Federal de São Paulo, e um conjunto de cursinhos entregaram em mãos, né, ao ministro Camilo Santana essa proposta, essa preocupação de criação. Então, foi aí que nós demos mais atenção do ponto de vista de impulso, né, para consolidar a proposta que já havia sido gestada desde 2023. Nós fomos estudar o que foi o programa de diversidade na universidade, fomos analisar o orçamento que foi implementado, o desenho da forma de vinculação do orçamento, fomos analisar quais gestores e gestoras participaram desse processo, quais cursinhos foram apoiados, né? Fizemos uma reunião em Brasília, no Ministério da Educação, em agosto de 2024, né, aí já com uma definição política de retomar os cursinhos. E é importante dizer que nós temos, dentro de uma pauta importante, mas uma pauta que não é unanimidade no meio educacional brasileiro, né? O sistema educacional reconhece a educação básica, a educação superior, a educação técnica, tecnológica, profissional e científica, né? Cursinho popular não é digamos, uma estrutura
não é uma etapa, não é uma modalidade, não é uma etapa, ela não está dentro do sistema educacional brasileiro. E isso encontra muitas resistências, vocês não imaginam quantas, né? Mas, enfim, nesse momento, em agosto, já tínhamos a decisão política de retomar o programa de diversidade na universidade. Sabíamos que era necessário atualizar o marco legal e, dada a conjuntura, a questão da lei, nós encontramos, na verdade, um abrigo importante, porque a lei permitia esse apoio dentro de uma fundamentação que é o acesso ao ensino superior por pessoas historicamente excluídas, né? Foi aí o nosso caminho. Depois participamos de uma reunião, um encontro que houve dos cursinhos populares da região sudeste, que ocorreu em Contagem, em Minas Gerais. Entramos em contato, então, com o pessoal da Fiocruz, que estava fazendo um mapeamento no Rio de Janeiro dos cursinhos, também tinha uma linha de apoio, e a partir daí fomos desenhando a nossa proposta, né? Algumas evidências nos ajudaram a retomar o processo, né? Isto é, vamos pensar aqui, o programa de diversidade na universidade, ele foi criado há 23 anos atrás. 23 anos após, mesmo com a lei de cotas, nós continuamos com a disparidade enorme de ocupação de taxa de ocupação nas universidades, pessoas com diploma universitário entre pessoas negras e pessoas brancas. Continuamos com uma disparidade enorme, né? E, obviamente, a ocupação das vagas, inclusive as vagas destinadas aos cotistas, né, importa criar mecanismos para que elas sejam devidamente ocupadas. Então, é um dado do censo do IBGE, né, que traz, dizendo o seguinte: olha, algo precisa, né, complementar as políticas públicas de ações afirmativas que estão aí, né? Isso ajudou a buscarmos o argumento na reconstituição, aí, a atualização do programa de diversidade na universidade. Outro dado importante, né, de nossa parte, que nós fomos buscar para fundamentar a recuperação, a atualização do programa de diversidade na universidade, foi exatamente o interesse dos estudantes, dos jovens, né, pelo Enem, né? Nós sabemos que entre 2016 e 2021 houve uma hecatombe. E aí, esse fosso que se abriu aqui são sonhos de pessoas, de jovens que têm interesse em cursar o ensino superior, são sonhos de famílias inteiras, são sonhos de amigos, familiares, ruas inteiras, mas também são sonhos coletivos. Sonhos de cursinho, sonhos de sindicatos, sonhos de movimentos populares, de movimentos sociais, que ficaram na estrada, porque, afinal de contas, o interesse que sai pelo ensino superior, que sai de 8.627.000 para 13.109.000, significa que nós perdemos o interesse em 5 milhões de pessoas pelo ensino superior, e isso é a juventude, em geral, pobre, negra, periférica. Ô, Cabé, eu vou pedir para você falar no microfone, senão a TV não consegue alcançar. Porque... Tá. Tá, mas então depois você... Até o microfone chegar aqui, então depois você reformula se for o caso, tá bom? Aí no final você reformula para poder ficar registrado. Senão quem está ouvindo, assistindo a gravação não consegue ouvir a tua pergunta, que foi importante. Meu nome é Cabé, sou do Cursinho Popular Trio, e a pergunta sobre os dados para a gente saber melhor, nessa queda que teve de procura pelo Enem, se há uma estatística para que a gente saiba se o número de pessoas que deixou de procurar o ensino superior através do Enem foram de pessoas da classe trabalhadora, pessoas, né, economicamente mais pobres, ou se houve uma queda geral, né, no número, independentemente da classe social. O censo, esse aqui, o dado que é do INEP, né, que é o instituto que realiza o Enem, inclusive, é responsável.
na página do Enem, no INEP, nós encontramos esses dados desagregados, né? É possível entrar lá e verificar. Mas isso, para nós, é muito evidente, né, se nós considerarmos que o censo do IBGE afirma que, 20 anos depois, das primeiras iniciativas de ações afirmativas, 10 anos depois da lei de cotas, continua uma disparidade de acesso muito grande, de diplomação muito grande, evidentemente, esse contexto contribuiu enormemente para isso, né? Do ponto de vista do que nós sabemos, se fôssemos avançar, se você... não, aqui eu acho que não está nesses slides, mas temos nós encomendamos um estudo sobre a taxa de ocupação de vagas nas instituições federais pelo Enem. Vagas reservadas para cotistas e não cotistas, né? Nós temos uma dificuldade ainda hoje, né, de ocupação de vagas, mesmo destinadas para cotistas, né? E foi outro argumento que nós utilizamos para retomar o programa de diversidade na universidade. Além da proficiência nas disciplinas específicas que são cobradas pelo Enem, pelo BNCC, existe também a questão de mobilização, de trocas de informações, né, que permite que essa juventude, né, busque, né, uma esperança no estudo, uma continuidade no estudo. Então, pelo site do INEP, a gente consegue desses dados desagregados, né? Bom, eu vou adiante aqui. Pode. E aí, depois, né, de retomado esse processo, de compreendido o que foi o programa de diversidade na universidade, encontrados fundamentos para a recriação, né, os argumentos tanto técnicos quanto argumentos teóricos para a retomada desse processo, nós fomos a atualizar o marco legal, que é o decreto que regulamentou a Lei 10.558. O decreto anterior, ele já não contemplava aquilo que podíamos fazer em termos de apoio a cursinhos populares, os chamados PICs da época, né? Porque a legislação apoiou, por exemplo, né, o repasse direto de recursos do Ministério da Educação para ONGs, agora OSCs, né? E isso, desde 2013, não acontece. O Ministério da Educação não repassa recursos para nenhuma OSCs desde 2013. Né? Até hoje. Desde 2013 até hoje. Então, isso, no decreto anterior, que regulamentava o programa de diversidade na universidade, existia, porque foi um projeto apoiado pelo BID e pela Unesco. Então, foi feito todo um desenho com organismos internacionais, que naquela época também tinha mais facilidade de fazer esse tipo de apoio. 23 anos depois, as coisas mudaram, inclusive a legislação, os órgãos de controle, de que maneira os recursos públicos podem ser repassados. No caso de educação, eu estou me referindo aqui ao Ministério da Educação, eu sei que tem outros ministérios com outros programas e outras formas de atuar. Dentro do Ministério da Educação, e assim como o Ministério da Saúde, nós temos que lembrar que os recursos são rubricados constitucionalmente. Então, obviamente, as regras para o uso desses recursos também têm regras mais rígidas, né? E nós estamos falando de apoio a cursinhos populares pelo Ministério da Educação, né? Então, tem essa questão. Então, nós fomos atrás do novo decreto. E, nesse novo decreto, nós atualizamos também algumas coisas, né? Do ponto de vista aí do público que é direcionado, né? Então, nós colocamos lá, será destinada à promoção do acesso ao ensino superior de pessoas pertencentes a grupos socialmente desfavorecidos. Nós não mexemos no que diz a lei, né? Mas prioritariamente oriunda de escolas públicas, com renda familiar per capita de até um salário mínimo. Para nós, essa marcação social é importante, né? Assim como indígenas, pessoas com deficiência, negros ou quilombolas. Então, nós alinhamos, no fundo, a perspectiva do programa de diversidade na universidade com aquilo que a Lei 12.711, de 2012, atualizada pela 14.723,
concebeu enquanto política de ação afirmativa. Esse público aqui é o mesmo da Lei 14.723. Reduziu a faixa de renda de 1,5 para 1, né, a 12.711, a lei de cotas de 2012, era um salário 1,5, reduziu para 1 com a 14.723 e incluiu quilombola. Então, nós alinhamos essa perspectiva da política de ação afirmativa ao público prioritário do cursinho, né? Prioritário. Só um breve parêntese, nós alinhamos também isso a um outro programa que nós lançamos, que é o Partiu IF, né? O programa um cursinho preparatório para ingresso nos institutos federais, é uma proposta que nós criamos também com esse mesmo espírito. A diferença é que o Partiu IF está diretamente ligado aos institutos. Nós abrimos 650 turmas em todo o Brasil, simultaneamente, né? As aulas inaugurais começaram a rolar neste mês, também com um auxílio permanência de R$200 para cada estudante e também com apoio material para os institutos. No total, são 115 milhões, né, de reais que o Ministério da Educação está investindo nesse programa Partiu IF, né, que é um cursinho para entrar nos institutos federais, e alinhamos essa mesma perspectiva de público, né. No caso, o aluno, obrigatoriamente, ele tem que estar matriculado na escola pública no 9º ano do ensino fundamental 2. Né. Obrigatoriamente, ele tem que estar isso, e tem os perfis agregados, né, o perfil de pessoa com baixa renda, negro, etc. Né. Então, é um esforço de alinharmos, né, isso, ao mesmo tempo que o CAD único tornou-se uma referência importante para esse corte de renda social para definir ou parametrizar, pelo menos, né, as pessoas de baixa renda. Então, assim como o pé de meia, né? O pé de meia, as pessoas inscritas no CAD único passam a receber do ensino médio, e aquelas também que estão matriculadas no ensino médio EJA. Né? Então, temos tentado parametrizar dentro de alguns critérios que servem para várias políticas, de modo a ter uma unidade, né, técnica, legal, né, no sentido de atuar. E também, dentro do próprio CEPOP, né, a definição, quando nós chegamos aqui na discussão, pode passar, por favor, vereadora. Quando nós chegamos nessa fase de estruturação, de seleção, na fase que está agora do edital, nós também tivemos uma questão importante. Qual critério definir? É um programa nacional. Nós sabemos que a incidência de cursinhos populares ela é maior na região sudeste, né, mesmo porque a população é maior. Mas qual critério iria utilizar? Então, as pessoas que trabalham na avaliação e monitoramento sugeriram, nós acatamos também, como é um programa que visa atingir as pessoas pobres, as pessoas de baixa renda, essas famílias, né, mais necessitadas. Então, o CAD único é um corte importante para a gente saber qual é o perfil de pessoas que procuram ter interesse de ascender ao ensino superior e fazem essa declaração no censo, né? Então, esse dado as pessoas declaram no censo, cruzando do CAD único. Então, quem está inscrito no CAD único e se declara com interesse em cursar o ensino superior. E, a partir daí, nós distribuímos proporcionalmente nas regiões e nos estados do Brasil o número de vagas das 130 propostas que serão selecionadas, né? Então, dentro da estruturação, né? Essa estruturação que vocês podem acompanhar lá no slide, né? Que foi o desenho que nós colocamos do ponto de vista dos objetivos, né? Que é fortalecer cursinhos pré-vestibular populares comunitários. Nós não estamos falando, portanto, de criar, diferente do Partiu IF. O Partiu IF nós temos uma proposta pedagógica, uma proposta curricular, uma proposta de carga horária, uma proposta de quantos professores, de quantos coordenadores. Isso nós criamos um programa. O Partiu IF é um programa de cursinho popular desenhado inteiramente pelo Ministério da Educação dentro da CECADI. É um programa voltado para o 9º ano, mas desenhado. É uma proposta de cursinho, digamos, uniforme, em 650 turmas, com carga horária de 160 horas presenciais, 160 suplementar, mas criada o desenho dentro.
esse programa, o CEPOP, a Rede Nacional de Cursinhos Populares, diferentemente, vem no espírito que a lei diz, é de apoio. Então, as propostas que serão recebidas, nós procuramos mexer e intervir o mínimo possível na dinâmica que já funcionam os cursinhos. Obviamente, com a discricionariedade de fazer isso dentro daquilo que a lei permite, dentro daquilo que a lei de responsabilidade fiscal permite, daquilo que a lei 10.558 autoriza e aquilo que o decreto regulamentou, o decreto 12.410. Né? Então, nós procuramos interferir o mínimo, né, nessa dinâmica. Então, de apoio. Nós não estamos definindo uma estrutura mínima de disciplinas, de professores, de coordenadores, quanto cada um vai receber. No Partiu IF, tudo isso é definido. Quanto que o aluno recebe de auxílio permanência, quanto que o professor recebe, quanto que o coordenador recebe, coordenador pedagógico, quanto o coordenador institucional recebe. Tudo isso está definido por nós, foi definido por nós. No caso do CEPOP, não. O CEPOP ele, é um edital em que as propostas serão apresentadas dentro de uma estrutura que, certamente, ela dialoga, né, com a realidade daquilo que já é pré-existente e que funciona nos cursinhos. Né? Então, é importante também deixar marcado isso. Né? Bom, aí tem toda essa justificativa, né, de preparação dos estudantes, ampliando a possibilidade de acesso ao ensino superior, e é muito importante esse traço do Enem. Em 2003, quando Silas participou lá do programa Diversidade, lá nos idos dos anos 2000, não existia Enem, não existia Exame Nacional de Ensino Médio. Pelo contrário, em 96 eu era dirigente do Diretório Central dos Estudantes, Helenira Rezende, da Unesp, e nós tínhamos a campanha que era o provão não prova nada. Nós íamos para as ruas, para as universidades, dizer que o provão não prova nada. Era o provão, nós éramos contra. E depois eu fui para a UE São Paulo, fui dirigente também da UE São Paulo, e nós fomos contra o provão, né? E depois que foi, já na gestão Haddad, né, mais para o fim, que foi desenhando essa formatação que existe hoje do Exame Nacional de Ensino Médio, que se afirma como um exame, né, importante em âmbito nacional, sendo utilizado, inclusive, hoje por instituições universitárias. Né? Mas não existia, então é um parâmetro importante. E por que eu estou citando isso? Porque nós estamos falando de um programa, CEPOP, que é de apoio com dinheiro público. O sistema educacional ele funciona dentro de determinadas dinâmicas. Ele tem seus segmentos, ele tem suas regras, ele tem suas etapas, ele tem todas as suas propriedades. Então, nós não podemos dizer assim, mais como naquela época, é apoio aos vestibulares pensando nas diversidades. É um programa federal e o governo federal também possui um programa federal de Exame Nacional de Ensino Médio, né, que é a principal porta de acesso ao ensino superior no Brasil. Evidentemente, nós não estamos deixando de reconhecer que a Unicamp tem seu próprio vestibular, a USP agora tem um Provão Paulista, a Unifesp, no curso de Medicina, tem vestibular próprio para um número específico de vagas. Estou me referindo à Unifesp, porque eu sou professor da Universidade Federal de São Paulo, onde eu atuo lá no campus Guarulhos, desde 2010. Estou cedido, emprestado, né, para o Ministério da Educação desde janeiro de 2023 para trabalhar no terceiro governo Lula, a convite da secretária Zara e, obviamente, com a anuência do ministro Camilo. Então, a Unifesp também tem o vestibular específico para determinado número de vagas. Nós sabemos dessa realidade. Mas, em termos de autorização para usar recursos públicos, nós precisamos ter uma certa coerência articulada àquilo que o sistema de ensino está estruturado. Né? Então, por isso que o Enem também aparece, né, com uma certa evidência nesse processo. Né? E aí, aquilo que eu já falei lá atrás, né, mas de objetivo, pode adiantar para o próximo, por favor. E aí, no que consiste, né? Quando nós desenhamos o programa, a primeira coisa, obviamente, que você fala de apoio a cursinhos popular, apoio financeiro, a gente precisa ter dinheiro.
né? A gente não adianta lançar um programa de apoio para apertar as mãos e dizer que apoiamos vocês, né? E nós precisamos, num contexto que vocês acompanham melhor do que eu, né? Quem está na universidade, sobretudo, sabe as restrições que estão impostas, a dinâmica de déficit zero e etc., que está pautada na sociedade brasileira, do ponto de vista da macroeconomia, e recursos, né, para um programa de acesso ao ensino superior voltado para esse público determinado, e um programa que não está no sistema, isso foi uma tarefa importante. Então, o que nós conseguimos é dinheiro da SECADI, é orçamento da SECADI. Eu reitero, a SECADI ela foi destruída no dia 2 de janeiro de 2019 por ser considerada uma secretaria que forma mentes escravas do socialismo. Ela foi reconstruída em 2023, não tínhamos orçamento nenhum, zero. Em 2020, de 2023 para 2024, a situação, digamos que administrativa nossa já estava bem melhor, já estávamos estruturados, mas ainda assim com desafios. Nós fomos dormir em 2023 com a PILOA, o projeto de lei orçamentária, com 172 milhões de reais para a formação continuada de professores e professoras. O deputado Mota, aqui de São Paulo, do PL aqui de São Paulo, que foi o relator do orçamento, cortou, era 173, ele cortou 172. Nós fomos dormir com 173 milhões e 23 para a formação continuada de professores e acordamos em 2024 com 1 milhão. Que tem várias formas de você destruir um órgão público, né? Um é extinguindo legalmente e outro por inanição, por falta de recurso de orçamento para ele executar as políticas, né? Felizmente, o ministro Camilo tem sido uma pessoa muito sensível, muito parceira das agendas da SECADI, né? E nós recompomos esse orçamento ao longo de 2024. Mas não foi fácil, né? Porque nós temos outras secretarias do Ministério da Educação. A CESU, Secretaria de Ensino Superior, que cuida das universidades federais. A CETEC, que cuida dos institutos federais. A SEB, que é a Secretaria de Educação Básica, que faz a coordenação federativa das escolas. São 175 mil escolas no Brasil. Nós temos 5.565 municípios. Do ponto de vista de orçamento, se você quiser colocar R$1 em cada escola, você tem que ter de partida no bolso 175 mil reais, né? É assim, em escala, que funciona na rede. Então, dentro dessa perspectiva, né, de uma alocação de recursos, daquilo que era recurso da SECADI, nós destinamos 24 milhões e 840 mil reais para o programa CEPOP 2025. Esse recurso ele estará dividido exatamente nessas ações, né? Esse apoio financeiro de até 230 mil por turma, né? Ela estava considerando o desenho inicial de 9 meses, né? O edital está aberto e, portanto, nós não vamos cumprir os 9 meses de apoio para os 108 cursinhos previstos. Nós vamos reduzir para 6 meses e possibilitou ampliar de 108 para 130 propostas a serem apoiadas, né? Então, é isso que aconteceu. Nós perdemos em termos de meses, mas, em vez de devolver o recurso, nós optamos por ampliar o número de propostas a serem apoiadas, né? E aí, isso inclui o valor do auxílio aos estudantes. Nós estamos aí alinhados do ponto de vista não só do público das ações afirmativas, mas também das políticas que têm dado volume, né, para combater alguns problemas históricos, né, da educação brasileira, que é a evasão, por exemplo, e o gargalo no ensino médio. O Pé de Meia tem sido um programa importante, né, esse auxílio de R$200, então nós incorporamos isso, tanto para o CEPOP, quanto para o Partiu IFE, né? O Partiu IFE, os 26 mil alunos, dos 650 turmas que nós estamos criando, né, os 26 mil alunos receberão também o auxílio permanência de R$200. Isso é importante porque não é um dado fictício, né? Nós temos que reconhecer a tragédia, como diria Darcy Ribeiro, né? Não é uma crise na educação, existe um projeto de destruição da educação, e nós temos que reconhecer
eu sou professor, mas estou no lugar da gestão hoje, a vergonha que nós temos. Né? São mais de 60 milhões de pessoas no Brasil que não concluíram a educação básica. Nós temos uma população de quase 220 milhões de habitantes, então vocês calculam aí, mais de 60 milhões que não concluíram a educação básica. Isso é um país, quase um continente a depender, né? Muita gente, né? Então, de alguma comoção pública, alguma ação pública tem que acontecer do ponto de vista de política pública para tentar reverter essa situação. Sem contar os mais de 10 milhões de pessoas não alfabetizadas. Mais de 10 milhões não alfabetizadas. Então, nós temos uma situação a ser enfrentada. E um dos grandes gargalos é o ensino médio, nós sabemos, né? Então, o PED-6 vem nesse sentido, e nós também estamos aí adotando a mesma perspectiva, ouvindo muitos colegas ex-gestores do Diversidade na Universidade, de cursinhos que estão na estrada há um bom tempo. Uma das grandes questões é exatamente a permanência do aluno de cursinho também, né, nas aulas presenciais, e nós, então, optamos para considerar esse apoio. E aí, os recursos estarão distribuídos também para essas outras ações, né? Encontro nacional, que nós pretendemos realizar um encontro nacional da rede, né? Espelhando aí no que houve no Sudeste, né? Os 2 encontros regionais de cursinhos populares. A portaria do Comitê Gestor de Monitoramento e Avaliação está pronta, terá participação de cursinhos, né? De representação dos cursinhos que comporão, serão selecionados, enfim, terá essa perspectiva. E aí a questão do material didático, que também está sendo preparado, esperamos que quando começarem as aulas, ao finalizar o edital, consigamos oferecer. Será um parâmetro, obviamente, nós sabemos que muitos cursinhos têm seus próprios materiais, fazem isso na sua própria dinâmica, mas o que nós queremos fazer é ofertar um parâmetro, né, a partir do qual pode ser também utilizado, empregado no dia a dia da escola. Né? Não estamos dizendo que não existe, né, mas nossa ideia é de fazer esse processo. E para ir já pode passar, acho que acabou, né? Não. Aí, novamente, eu já falei, né, do público das cotas, do público do CEPOP, e essa coisa da frequência, né, que para nós é importante. Volto a dizer, do ponto de vista da política pública, nós estamos mexendo com dinheiro público. Parâmetros nós temos que adotar para justificar para onde o dinheiro está indo. Um deles é o monitoramento. Nós estamos falando de apoiar cursinhos populares, obviamente nós estamos criando internamente estrutura para poder acompanhar e monitorar, e nós queremos saber o impacto de cada centavo investido. Acho que mais do que nós, os órgãos de controle, e a quem está aqui no Legislativo, ou quem está na política institucional sabe disso, Tribunal de Contas da União, Ministério Público Federal, Controladoria Geral da União, esses órgãos, eles observam minuciosamente qual o objetivo, qual era a meta, quanto gastou e o que atingiu. O custo, né, para acesso ao ensino superior, eles vão querer saber da gente, não tenha dúvidas que eles vão querer saber da gente. Eles não tinham grupo aí que não viraram ao avesso o PED-6 para tentar acabar com o PED-6 recentemente. É assim, nós estamos num ambiente de disputa. Outro parêntese, o decreto do presidente Lula, que sancionou a regulamentação do CEPOP, é de 13 de março de 2025. 4 dias depois, o deputado Rodrigo Valadares, do União de Tocantins, entrou com PDL, projeto de decreto legislativo, para sustar o decreto, esse decreto que eu acabei de passar aí, o decreto 12.410. Então, corre hoje na Câmara dos Deputados um projeto de decreto legislativo para acabar com tudo isso que a gente está falando aqui. Tudo isso que a gente está falando, se esforçando, tentando colocar na rua o primeiro ano, né? Nós sabemos que
existem lacunas, sabemos que precisa aprimorar alguns pontos, nós sabemos, temos consciência disso, mas precisávamos começar, né? Mas tem um PDL lá que nós não temos nenhum problema em enfrentá-lo, está na Constituição, está no regimento da Câmara, é direito da oposição fazer isso, não estamos questionando o processo democrático, mas nós vamos derrotá-lo porque estamos preparados para defender uma política pública que, para nós, é uma política exitosa do ponto de vista de reconhecer aquilo que os cursinhos populares fizeram e fazem de contribuição para a democracia no Brasil, para a democratização da educação no Brasil. Então, nós estamos muito tranquilos enquanto Ministério, sabemos que não vai ser fácil, vai ser uma disputa, mas estamos atentos para isso, né? Só para a gente... Então, quando nós colocamos aqui, né, a questão da frequência, vocês sabem, está lá na LDB, né, o parâmetro é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e considera a questão da progressão do aluno, né, um mínimo de fato. Obviamente, também com os cursinhos, né, lá no edital, poderão apresentar as propostas e como farão esse acompanhamento, como farão esse, né, até para o pagamento das bolsas. É um pouco esse que nós pensamos. Eu acho que, para acabar... sei que isso é polêmico, não é uma coisa consensual, mas nós também queremos reconhecer aqueles cursinhos que mais aprovam nos vestibulares. Você ainda versará sobre a regulamentação, terá uma regulamentação específica para isso, uma portaria específica para isso, né? Mas nós queremos também fazer aí um reconhecimento daquilo que fazem, né, do ponto de vista aí do esforço diário, cotidiano, sabendo, obviamente, né, eu tenho aqui plena consciência de que os cursinhos populares, eles têm como objetivo acesso ao ensino superior, ampliação, mas são conscientes de que eles são muito mais do que isso, né? Eles têm uma dinâmica muito maior, muito mais ampla, né? Então, do ponto de vista geral, eu diria que são essas informações que nós trazemos aqui, né, para poder dialogar sobre o CEPOP, né? O CEPOP é uma retomada do programa de diversidade na universidade. Nós não queríamos começar, nós não estamos começando do zero, reconhecemos todos aqueles que lutaram para ter um programa de apoio a cursinhos populares no início dos anos 2000, recolocamos o programa, atualizamos a legislação, fomos atrás do orçamento e agora estamos na fase de edital e brevemente de implementação, né? Para esse ano. E, para finalizar, como manda a Lei de Responsabilidade Fiscal, nós tivemos que fazer a previsibilidade de orçamento para os próximos anos, né? Então, esses R$ 24.840.000 são recursos que nós colocamos para 2025, 2026, 2027, tal qual manda a Lei de Responsabilidade Fiscal, e que, neste ano, está sendo feito em parceria com a Fiocruz. Nós fizemos um TED, né, que é um termo de execução descentralizado. O orçamento da CECADI nós transferimos para a Fiocruz para poder executar, porque o MEC não executa isso diretamente, né? Ou são as universidades, ou são os institutos, ou algum órgão federal. O MEC não executa diretamente programas, ou os entes, né, prefeituras, estados, né? Tem orçamento, porém não executa diretamente. É um pouco essa nossa situação. E aí eu agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui dialogando. Campinas é uma cidade importante para São Paulo, para o Brasil. Temos alguns dos cursinhos históricos, né, que participaram e são a memória viva desse processo, como o próprio Herbert, né? Então, acho que é isso. Eu fico aí à disposição para responder aquilo que estiver ao meu alcance. Obrigado. Obrigada, Kleber. Muito bom. Eu só senti falta, assim, se tem alguma questão de prazos, de datas, tal, mas acho que o pessoal vai fazer pergunta nesse sentido, eu acho, não sei. Então, mas já tem um monte de gente inscrito, o microfone tá chegando, e acho que você desligou. E
Na hora que vocês forem fazer a questão, fala o nome, tá? Para ficar registrado a presença de vocês. E lembrando, gente, bem rapidinho, que essa reunião pública, né, ela está sendo gravada nesse momento, mas logo ela vai para a plataforma, né, para os canais do YouTube. E aí, quem puder compartilhar, quiser enviar, quiser assistir novamente para poder tirar mais dúvidas, fique à vontade. Mas compartilhar é muito bom, né, para que essa informação possa ser mais pública possível. Pois não, Cabé? Eu sou o Cabé Diniz, do Cursinho Popular Trio, e minha pergunta é mais no sentido burocrático, que uma coisa comum entre os cursinhos, pelo menos a experiência que eu tenho, é que muitos não são institucionalizados, não são formalizados, não tem CNPJ e tal. Há alguma forma prevista para atender também esses projetos, ou há uma necessidade de todos os cursinhos que queiram participar abrirem, se institucionalizarem, abrirem CNPJ, e se vai ter algum apoio nesse sentido também? Acho que é pouca gente, essa pergunta é bem importante. Essa é Cabé, né? Cabé de Cabinguelê. Essa é uma pergunta importante, isso foi na reunião que nós tivemos o ano passado, ela foi bem contundente, assim, ela apareceu em vários momentos. Nós temos o seguinte, né? Nós temos um programa de apoio popular, de apoio a cursinhos populares, educação popular. Temos as regras legais que parametrizam esse programa. O CEPOP é parametrizado pela Lei 10.558 e pelo Decreto 12.410. Tanto o decreto como a lei, né, está ali descrito, autoriza o governo, a União, o governo federal, a apoiar, com transferência de recursos, né, apoiar cursinhos. Não fala de cursinhos, né, o decreto agora fala, a lei não. A lei ainda fica em projetos, mas nós não quisemos mexer, e acho que nem era necessário. Fala de transferência para instituições de direito público ou instituições de direito privado sem fins lucrativos. Esse é o texto que está lá na lei e no decreto. Portanto, isso nós não podemos mexer. Para alterar isso, altere-se a lei. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, como nós atendemos a lei e, ao mesmo tempo, trabalhamos para atender a realidade dos cursinhos que, se nós pensarmos na maioria, né, pelo menos os que nós conhecemos, não tem personalidade jurídica constituída. Não tem personalidade jurídica constituída. Então, como é que nós fizemos? Então, lá no edital, nós criamos a figura das IOs, que são as instituições operadoras. Essas instituições operadoras, elas podem abrigar cursinhos que não têm personalidade jurídica constituída. De que forma? Haverá um termo de parceria que terá que ser apresentado no ato da submissão da proposta. Então, o cursinho Y não tem personalidade jurídica. O cursinho W tem personalidade jurídica. Então, ele pode submeter a proposta do W e do Y, que eu falei, né? Desde que, no ato da inscrição, né, o cursinho Y apresente esse documento que está lá nos anexos do edital, o termo de parceria. Então, foi dessa forma que nós conseguimos assim, respeitar o edital, respeitar a lei, respeitar o decreto, respeitar a demanda e a realidade dos cursinhos populares. Então, nós fizemos essa, através da Fiocruz, né, da Fiotec, nós fizemos esse, digamos, cumprimos esse dispositivo, de modo que permitir essa articulação. Ao mesmo tempo, os cursinhos que conseguirem abrigar mais, nós, obviamente, não é um favor, ele está fazendo uma parceria, solidariedade, mas estamos falando de política pública, nós sabemos que isso dá trabalho. Não é só a parceria, nós sabemos que uma coisa é gestar um cursinho, você já conhece a dinâmica, o público, o território, onde está articulado. Outra coisa é se abrigar o outro que está em um outro território, e às vezes por uma afinidade
de proposta de educação popular, vocês se solidarizam. Então, nós vamos colocar um gestor a mais dentro do comitê de monitoramento que nós estamos criando, né? Nós vamos ter um gestor, vamos pagar um coordenador a mais dentro, né, desse comitê de monitoramento do edital, trazer uma pessoa desse cursinho para poder exatamente ajudar na gestão daquilo que está sendo solidário. Então, é dessa forma que a gente resolveu o processo. Próximo. Olá, boa noite. Boa noite, bom dia. Eu me chamo Rafael, eu sou professor do cursinho TRIO, eu sou estudante de graduação de Geografia. Atualmente eu faço uma pesquisa sobre o mapeamento dos cursinhos populares na cidade aqui de Campinas. E tem uma ausência de banco de dados enorme quando se fala em cursinhos. É muito difícil encontrar dados, informações. E nesse comitê de monitoramento que você disse, eu gostaria de saber se teria algum banco de dados, alguma informação que poderia vir ser divulgada ao público, assim, a localidade dos cursinhos, a quantidade de alunos atendidos, se essas informações virão a público e se a gente, da universidade, vamos poder acessar, estudar esses dados. A minha pergunta é nesse sentido. Você quer responder, Kleber? Essa é outra questão também importante. Nós temos alguns, não diria nem mapeamento, mas algumas sistematizações de cursinhos, né? Sabendo que a entidade Brasil Escola tem lá um mapeamento, a Fiocruz realizou um mapeamento na região metropolitana do Rio de Janeiro, onde detectou a existência de mais de 300 cursinhos, mas os que toparam a preencher a sistematização de dados chegaram a 100 e poucos, né? Nós temos essas experiências. Nós contratamos consultoria junto à Unesco específica para fazer esse mapeamento. Temos um primeiro esboço, obviamente isso não é tarefa para um mês, mas o principal, nós, dentro do decreto, né, 12.410, está previsto a criação de estratégias para o monitoramento. E dentro disso nós estamos baixando uma portaria, né, criando um comitê de avaliação e monitoramento do CEPOP, que vai permitir monitorar não apenas o programa em si, o edital, mas também mapear a realidade dos cursinhos no Brasil hoje. Nós vamos fazer isso não apenas a CECADI, mas nós vamos fazer isso em parceria com a Secretaria Nacional da Juventude e também com a SEGAP, que é a secretaria dentro do Ministério da Educação que só mexe com coisa de dados. Nós temos lá a Coordenação Geral de Monitoramento e Avaliação, e no ano passado foi criada a SEGAP, que é a Secretaria de Gestão e Avaliação de Dados Educacionais do Ministério da Educação. Então, nós puxamos essa secretaria ela mexe com as coisas imensas do Brasil, né? As coisas imensas, dados de pé de meia, que são milhões de pessoas, né? Dados de, enfim, desigualdades de aprendizagem, que é outro componente importante, mexe com coisas enormes, e nós ficamos muito felizes quando colocamos a SEGAP, então, para trabalhar também com essa política que está sendo, enfim, reestimulada, mas num outro desenho agora, né? Então, nós, quando concluirmos isso, certamente, nós estaremos disponibilizando, obviamente, sem prejuízo de também receber as contribuições de trabalhos como o seu e de outros colegas que nós sabemos que também fazem na perspectiva da pesquisa, né? Próxima. Bom dia, Kleber. Eu sou a Márcia Anacleto, sou coordenadora administrativa do cursinho Herbert de Souza. Sou também desse lugar, né, do cursinho popular. Sou pedagoga e é uma honra estar aqui te ouvindo. Bom, ontem fiz uma leitura detida do edital e aí eu tive algumas questões. Uma delas você já sanou aqui, mas eu vou apresentar aqui só para eu entender, né? A instituição operadora, ela é a que tem o CNPJ. A princípio, no edital, havia dúvida se, ao assinar o termo de parceria, né, ao acolher, quando a instituição operadora
assina esse termo de parceria com o cursinho que é chamado de informal, o cursinho informal, quando ele tem esse termo de parceria, ele é o responsável pela elaboração do seu projeto, da sua proposta. E aí, há um limite de 40 estudantes para cada proposta. Então, se a instituição operadora ela traz uma proposta nesse limite dos 40, a que vem como parceira, ela pode também propor até esse limite. Essa é uma questão. Sim, e não necessariamente os projetos são similares, porque no edital teve uma preocupação também importante de reconhecer aquilo que os próprios cursinhos trouxeram, que para nós, que conhece o campo da educação popular, é importante, a questão da relação com o território, o vínculo com o território. De que maneira o território reconhece essa experiência como uma experiência de educação popular, etc. Então, o projeto, ele não é o mesmo projeto. É um projeto que você exatamente está assinando um termo de parceria e abrigando dentro da sua personalidade jurídica, né, esse projeto. Então, ele terá o apoio normal. Não vai ser dividido, 40 dividido por 2, vai ser 40 até o limite de 10, né, porque senão a gente vai criar certos conglomerados, né, alguns CNPJs abarcando 15, 20 propostas, aí vamos ser acusados de oligopólio, né? Mas é isso, né? Não será dividido, cada proposta parceira terá o mesmo incentivo que a instituição operadora, né? Aí vem com isso uma outra pergunta que é mais do campo jurídico. Com o termo de parceria, o cursinho informal ele está vinculado à pessoa jurídica da instituição operadora. E nós temos no cursinho, no Herbert de Souza, a experiência com alguns editais, né? Inclusive, nós também já fomos um ponto de cultura, né? Somos um ponto de cultura, temos essa história também. Questões jurídicas envolvendo a execução do projeto do cursinho informal. Isso torna uma responsabilidade da instituição operadora, né? Porque a gente está falando de um CNPJ. E aí eu entendi, vem um coordenador para o cursinho informal, para apoiar, né? Mas o processo de execução e de cumprimento do que está estabelecido, se não é feito a contento, a gente entende que tem uma responsabilidade formal, né? Com o Tribunal de Contas, enfim, etc. Então, eu jogo aqui essa questão, porque eu estou desse lugar que vou fazer vou dar essas devolutivas, né? Então, até para a gente medir qual é a nossa, em que pé é essa parceria e quais as responsabilidades. Enfim. E uma outra questão. Há o teto de repasse do recurso para professores e para coordenadores. Ali estabelece que até 3 mil individualmente, né? E aí eu estou entendendo que os 3 mil individual nos 7 meses. Isso. É isso? É isso. Tá. Vamos lá. Essa parte do teto, do repasse, que eu falei, a princípio eram 230 mil para os 9 meses, nós não conseguimos cumprir o início do edital, não vamos conseguir fazer isso. Então, em 2025 serão 6 meses de auxílio permanência aos estudantes, de R$200, e 7 meses para a equipe de coordenação de gestão. Professores, gestores recebem 7 meses, tem a preparação, depois tem toda essa coisa de prestação, a papelada, e o aluno 6 meses. Então, está desenhado dessa maneira. O 3 mil é teto. Nós estamos dizendo que o professor, o gestor, sei lá, o coordenador, não vai poder pegar 4 mil e colocar na função dele, porque, embora quem fará a distribuição do orçamento será o próprio cursinho, o cursinho vai apresentar a proposta. É o que eu estava falando. É diferente do partiu. O partiu nós definimos. O professor vai receber R$1.430.
o aluno receberá R$200. O coordenador sistêmico regional vai receber tantos R$1.000. Nós definimos isso, está na regra. Isso é o contrário do CEPOP. O CEPOP, vocês terão uma faixa de recursos, de orçamento, e vocês vão dizer, são 3 coordenadores e 10 professores que receberão tantos reais por mês, durante os 7 meses. São vocês que vão fazer isso, não somos nós. É apoio. Só que, pensando que o Brasil é diverso, vamos dizer assim, e tentando colocar um parâmetro mínimo, nós calculamos que se alguma proposta chega com todo mundo recebendo 6 mil, 7 mil reais, nós vamos ter uma concentração em algumas pessoas e vai faltar para as disciplinas. Então, foi um pouco pensando num teto para tentar induzir um maior equilíbrio na distribuição dos orçamentos a serem apresentados nas propostas. Foi pensando nisso, mas não é 3 mil faixa única. São até isso durante os 7 meses, considerando a distribuição que vocês mesmos apresentarão na proposta, certo? Mas aí um CPF não vai receber mais que R$3.000 em 7 meses, por exemplo, professor ou Isso. A ideia é que sejam apresentadas propostas que valorizem também a própria gestão do processo, né? Nós não estamos falando assim estamos falando de muito recurso, do ponto de vista do que nós vivemos hoje. No Brasil, 24 milhões é muito dinheiro, mas também do ponto de vista de como a gente faz a gestão disso no miúdo, né? Acho que isso é um ponto importante do ponto de vista da educação popular também, né? De que maneira a gente induz uma perspectiva de gestão. O cursinho Herbert é um cursinho que tem tradição, são mais de 2 décadas, mas a pandemia ela destruiu um monte de cursinho, nós sabemos. E não é todo mundo que tem essa pegada da gestão. É um processo, né, educativo, é um processo pedagógico também que nós temos que fazer. Então, nós não queríamos definir o valor, mas também não deixar sem nenhum parâmetro, né? Então, é isso. Outra coisa. O edital não fala em... essa tem outra. Tem uma outra, tem a da responsabilização jurídica. Tem lá as obrigações de cada IO e de cada cursinho. A parceria, ela prevê a inscrição pela IO que tem CNPJ. Agora, a responsabilidade de apresentar, por exemplo, listas de frequências para continuar a receber o valor, os professores, os coordenadores, apresentar a Fiocruz é do cursinho parceiro. Nós teremos, portanto, um mecanismo de evitar que o próprio CNPJ seja prejudicado, porque vamos dar um exemplo concreto. Eu sou o cursinho parceiro, Guida é do cursinho IO, né, que tem o CNPJ. Enfim, topou fazer a inscrição. Só que no 3º mês, eu não deixei de apresentar a lista de frequência, eu deixei de apresentar os documentos que são do monitoramento, de participar de reuniões de monitoramento. Então, nós temos mecanismos de, junto com a Fiocruz, cortar isso antes que chegue nesse processo. Então, nesse sentido, a estratégia foi exatamente proporcionar a parceria, mas também não colocar os CNPJs, que a gente sabe que é muito duro construir, né, no pau, né? Nós tivemos a experiência no passado com os próprios pontos da cultura, mas você sabe disso, que foi uma experiência fantástica, mas a preparação técnica de muitos movimentos sociais, culturais, de prestação de conta, às vezes foi falha. E nós temos até hoje aí, né, associações, grupos que estão no pau do CNPJ em função disso. Então, foi nossa preocupação de como a gente proporciona a parceria, mas ao mesmo tempo criamos mecanismos para cancelar, né, o próprio apoio caso determinado cursinho, seja o CNPJ ou não cumpra as regras. Eu posso fazer só mais uma pergunta? Esteja à vontade.
sobre... O edital também não fala sobre a questão, quais são os coordenadores, né? Que alguns editais dizem coordenador aqui pedagógico, coordenador, etc. e tal. Então, isso fica como para uma análise dentro da proposta. Por que estou dizendo isso? Porque, no nosso caso, por exemplo, nós temos um estatuto e nós temos estabelecido, via estatuto, quais são os coordenadores. Uhum. Então, até para entender se esse... Por exemplo, no nosso caso, a gente apresenta o estatuto como para validar, né, para mostrar, olha, está aqui e acontece assim. Mas não diz também, não diz, pode ser, tem que ser pelo menos um pedagógico, enfim. Então, é na análise da proposta que isso será avaliado. Sim. Eu já começo também agradecendo a Márcia Anacleto, que, né, de outros carnavais aí já dialogamos sobre educação básica, um fórum de educação básica que quase não sai para um certo COPEN que ocorreu na Unicamp. Mas veja só, a complexidade e diversidade dos cursinhos populares no Brasil, vocês não têm muita noção, devem ter noção, mas agora nós estamos tendo mais, assim, daqueles que se autodenominam cursinho popular. Então, nós temos aqueles que são vinculados a igrejas, a sindicatos, a partidos, a movimento de moradores, e tem aqueles que são cursinhos populares raízes. Nós estamos lidando agora com uma outra situação, comentava isso com Silas. A quantidade de cursinhos institucionalizados em prefeituras e em um estado especificamente. Uma porrada de prefeituras que hoje mantêm cursinhos. E são instituições públicas previstas numa coisa. Projetos de extensão, cursinhos que funcionam como projeto de extensão. Também existem muitos, ainda mais agora com a perspectiva da obrigatoriedade, né, da curricularização da extensão. Isso tem crescido, mas tem também reverberado de formas diferentes. Eu estou dizendo isso porque essa diversidade, essa complexidade, nem todos, e eu diria que a minoria, tem uma estrutura definida em estatuto, regulamentada, é coordenador, não é. Então, nós deixamos isso em aberto, para que, se o cursinho opera com um coordenador pedagógico, um institucional, ele tem essa liberdade de colocar. Se ele tem uma outra estrutura, ele coloca. Obviamente que as disciplinas, as aulas, né, precisam ser aí o eixo do processo, mas nós não definimos uma estrutura. No Partiu IF, nós definimos. Cada instituto tem um coordenador institucional, cada turma, cada campus tem um coordenador pedagógico e tem lá os professores. E cada região tem uma equipe sistêmica. Nós criamos uma equipe sistêmica, coordenador geral adjunto, coordenador pedagógico adjunto, dependendo da região, como a Sudeste, mas principalmente a Nordeste, que tem 213 campos de institutos federais, nós tivemos que criar mais de uma coordenação adjunta. Aí nós definimos mesmo, tanto. Aí pegamos 115 milhões e fizemos a partilha. Como aqui é apoio, e a proposta é de interferir o mínimo possível naquilo que funciona, e se funciona por muito tempo é porque funciona bem, nós optamos por não fazer essa interferência, deixar que venha na proposta a definição dos cargos e quanto cada cargo receberá. Mais questões? Vamos lá, Silas. Bom dia, eu sou o Silas, do cursinho Herbert de Souza. Antes de mais nada, já aproveitar para agradecer a presença do Kleber. Esse diálogo está mostrando para a gente que nem tudo a gente consegue captar pelo edital. Mesmo uma leitura atenta, eu acho que um diálogo com os gestores centrais do CECADI ajuda muito a gente a compreender esse processo todo. Bom, a gente, como você sabe, a gente já participou do Diversidade na Universidade. A gente lamentou muito quando
esse programa foi descontinuado, porque para a gente, cursinhos populares é uma experiência pedagógica e política, assim, que com poucas experiências iguais e tem uma capacidade de capilaridade nos territórios que é enorme. Mas a gente entende também que, com o advindo de muitas outras políticas públicas, como o ProUni, como as próprias cotas e outros sistemas reparadores, não fazia muito sentido, né? Talvez o recurso seria mais eficiente se focado mesmo nessas outras políticas e, enfim, o Diversidade na Universidade foi descontinuado. E a gente recebeu com festa, né? No nosso coletivo, assim, recebemos com uma verdadeira festa o resgate dessa iniciativa, até para a gente fazer essa luta. E uma das ideias de trazê-los aqui, Kleber, é justamente, inclusive, para a gente, inclusive, se apropriar do máximo de informações possíveis dessa política pública, até para defendê-la, né? Ter condição de defendê-la. Enfim, dito isso, eu queria passar para algumas perguntas técnicas, tal como a Márcia Anacleto fez. Desculpe insistir nesse ponto exatamente, mas, por exemplo, o recurso que a IO receber, ou de si, eventualmente, caso ela concorra e seja eleita, ou do cursinho parceiro, isso vai vir na conta e será gestado pela IO, ou eu estou enganado? A IO, ela apresenta a proposta e o repasse ele terá 3 focos. O auxílio permanente de R$200 para o aluno, o pagamento, aí a gente chama de auxílio, mas bolsa, né, para os professores, coordenadores, e um apoio técnico administrativo para as questões, enfim, operacionais do dia a dia, né. Esses recursos são transferidos na forma de bolsas, na forma de auxílio pagos pela Fiocruz, diretamente para o CPF. Essa coisa também, Márcia, né, que acho que se complementam, foi uma preocupação nossa também, nesse momento que nós estamos recriando o negócio. Nós não podemos nos dar o direito de errar, né? Então, nós temos, assim, condições de... vamos fazer um parâmetro para quem é da universidade entenderá o que eu estou falando. Como se fosse um programa de extensão que abrigará cursinhos mais diversos selecionados por edital e que pagará bolsas para 5.200 estudantes e eu não sei quantos professores e coordenadores, que vai depender de como cada estrutura, diretamente na conta dessas pessoas. O recurso técnico será definido do que vocês vão usar e com por exemplo, na papelaria ou na gráfica imprimiu tantas coisas. Com comprovante, a Fiocruz paga o CNPJ, ou a firma, sei lá o quê. A segunda questão é a seguinte: vocês já conhecem bastante a realidade dos cursinhos e tem cursinhos dos formatos mais diversos, assim. Tem cursinhos que são redes de cursinhos populares ligado a forças partidárias, a extensão universitária, etc. Como, por exemplo, a Unesp tem uma rede de cursinhos populares que são projetos de extensão, né? Aqui, a gente tem um programa de extensão que é o Colmeias, que a Joseli é uma das coordenadoras, está aqui presente, e que dá determinados aportes também. Enfim, eu queria saber se isso é excludente, se isso se choca com a proposta do CEPOP,
se isso pode ser sobreposto. Eu imagino que isso, obviamente, entrará no critério de avaliação, né? Mas eu quero saber se isso fere, de alguma maneira, a proposta, enfim. Tem cursinhos, uma parte dos cursinhos consideráveis aqui em Campinas e região metropolitana estão no Colmeia, mas outros não, como é o caso do Trio, por exemplo, e outros cursinhos que eu não vou lembrar de cabeça, assim. Mas acho que essa é uma informação importante para a gente fazer uma proposta. Claro. Obrigado pela pergunta e cumprimentar as professoras. Eu estive com vocês, ou pelo menos com um projeto, né, lá numa atividade que a Defensoria Pública da União organizou no final de 2022 em Brasília, que era uma sessão específica, que acho que foi a doutora Rita Cristina, que depois se tornou secretária executiva do Ministério dos Direitos Humanos, que organizou, e à época eu era presidente da ABPN, da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, e estive lá compartilhando e ouvi a experiência, como inclusive na nota técnica, essa nota técnica para a criação do CEPOP foi eu que redigi. Eu cito o Colmeia, inclusive, como uma experiência, porque trata de públicos específicos, indígenas, naquilo que você me apresentou naquela ocasião, e de pessoas em regime de socioeducação, né? E nesse momento da nota técnica eu estava argumentando sobre como de 2002 para cá diversificou a perspectiva de atuação dos cursinhos, né? Então eu usei o Colmeia como exemplo, está lá na nota técnica devidamente citada. Os projetos de extensão, é importante a gente tocar nesse assunto. Vamos lá, o que a lei fala? A lei fala que diversidade na universidade apoiará iniciativas, estratégias, financeiramente, né, de entidades de direito público ou privado sem fins lucrativos. A universidade é uma instituição pública, portanto, ela é apta a concorrer. Se nós colocássemos uma cláusula dizendo assim, não poderá concorrer projetos de extensão vinculados à universidade, nós estaríamos cometendo um crime. Esse edital seria judicializado imediatamente, né? Assim como não podemos fazer com prefeituras, assim como não podemos fazer com estados. Prefeituras não, né? Eu sempre tenho essa dúvida. É o município, né? O CNPJ pertence ao município, a prefeitura é o executivo, né? Vocês que estão aqui sabem melhor do que eu isso. Mas, enfim, os projetos de extensão, eles têm contribuído, têm apresentado uma contribuição enorme para essa temática. Nós fizemos o levantamento junto às pró-reitorias de extensão universitária, viu? É Gabriel, né? Rafael. Nós fizemos esse levantamento, está na primeira parte do relatório que nós estamos preparando para a Unesco. Não podemos divulgar ainda, porque depois de entregar, precisa ser validado, né, o relatório, etc. Mas nós fizemos esse levantamento no Brasil, né? São muitos cursos, são muitas turmas, muitas. Eu não posso detalhar aqui, mas são muitas turmas, muitas mesmo, assim, no Brasil. Então, a inscrição, ela ocorre. Agora, o que nós estamos falando do ponto de vista de educação popular e de alocação de recursos é da mesma forma que nós estamos fazendo com a alocação de recursos no público. O que nós estamos falando no público? O cursinho popular, ele pode ser para tudo, ok. Mas qual que foi a opção do legislador lá na época, atendendo à reivindicação do movimento? Priorizar estudantes de escola pública, priorizar pessoas de baixa renda, priorizar pessoas negras, priorizar indígenas, priorizar quilombolas, priorizar pessoas com deficiência. Por quê? São esses públicos que, historicamente, estão mais vulnerabilizados e mais excluídos do sistema educacional. Então, ao criar a lei, ao atualizar o decreto, houve a focalização e, obviamente, isso acaba combinado à alocação de recursos, certo? Da mesma forma que o edital que ele traz é uma priorização para aqueles
aqueles cursinhos que não recebem apoio. Isso é discricionário. Nós estamos, da mesma forma que nós focalizamos em público, nós sabemos que tem cursinhos que batalham na educação popular e sobrevivem do voluntarismo, muitas vezes, do professor, da professora, do coordenador, que acreditam em dar esperança para aqueles alunos com esse perfil. Então, nós reconhecemos também isso, né? Então, não é excludente, mas trata-se de priorização no processo de alocação de recursos. Próximo. Bom dia, Kleber. Bom dia, vereadora Guida. Bom dia a todos os companheiros e companheiras. Eu queria parabenizá-los muito, muito. Quando eu vi esse decreto, falei, nossa, está fechando, sabe, as políticas públicas que eram necessárias para, pegando o pé de meia, né, o CEPOP, e depois as outras políticas públicas. É muito, muito importante, Kleber. A gente que está aqui, a gente sabe que é o que vai mudar e vai permitir o ingresso ao ensino superior. Porque nós estamos, acho que eu posso falar por todo mundo, muito preocupados com o nível do ensino médio. Está uma coisa decadente no Estado. Mais do que, eu sei que vocês sabem, mas a gente já agora tem muita aula de português, de matemática. Não, professora. Ele só vai lá dar 20 minutos e não vai na segunda aula. Todo mundo aqui deve estar sabendo que está acontecendo isso, né? Então, é muito necessário. E eu deduzo que essa realidade seja de outros estados. Então, parabéns. Não é puxação de saco. Parabéns. É muito necessário. Guida, parabéns por fazer essa atividade. Eu queria dizer que uma das contribuições do edital vai ser a proposta da Bolsa Permanência para o estudante, porque nós queremos usar esse exemplo, porque é um edital federal, para ver se a gente consegue, aqui em Campinas e na região, nós temos um financiamento que paga passe de ônibus e alimentação, mas é um sofrimento a prestação de conta. Tem que levar cada voucher de cada menino, tem mais de 1.000 por dia. 2 meninos não entregaram, trava toda a prestação de contas. Então, vamos ver se a gente consegue, a Guida mesmo, no seu mandato, e outros companheiros já tentaram conseguir passe, aqui não conseguiram. Então, eu acho que vocês estão dando uma contribuição muito importante, porque é importante ter os cursinhos, mas todo mundo sabe que são os passes que são a causa da evasão, né, a dificuldade financeira. Então, o edital também está dando essa grande contribuição. Eu só queria fazer uma pergunta, se a documentação, a gente tem uma experiência de anos que os alunos têm dificuldade de apresentar documentação. Como eles vão provar que é até um salário mínimo? Depois você podia explicar, por favor, porque a gente pode... Isso é uma coisa que pega muita gente, a gente não consegue isenção, depois tem que fazer umas coisas para conseguir que ele faça o pré-vestibular ou vestibular mesmo. Então, essa é a primeira pergunta. Um pedido. Vocês vão preparar um material didático, se é possível compartilhar em PDF com a gente, porque nós usamos o dinheiro que a gente tinha para a apostila para pagar a bolsa. A gente não tem mais apostilas. Temos uma que a gente orienta da Unesp, mas a gente queria, talvez, o material de vocês esteja mais atualizado. Tá? E nós fizemos uma reunião anteontem com a presença dos cursinhos que nos... Eu queria muito conversar com o pessoal do trio, até para vocês entenderem. Eu tenho uma distribuição geográfica, e vocês são muito perto do Proceu, né? Por isso que a gente ainda não procurou vocês. Mas, só para o Kleber entender, tem um em cada região de Campinas, um cursinho, que a gente apoia. São cursinhos, a gente respeita o movimento social. Eles já existiam, a grande maioria tem... Os educadores são graduandos ou pós-graduandos da Unicamp, né, moçada? E, então, nós temos o Herbert, o Marielle, que é no centro, que é bom, que era para mãe solo, mas é em cima de um serviço de saúde LGBT, então essa comunidade é muito acolhida. Temos o Responsa, que é no Campo Grande, temos o Dandara, que é no São Marcos, que é o Dandara e o Dandarinha.
Temos o Jataí, que é um pré-vestibulinho em Limeira, o Colmeia Limeira há 15 anos, e o Pirabicho, que é em Piracicaba, na Faculdade de Odonto. Esses todos têm bolsa, quem é de Campinas tem apoio à alimentação e transporte. O de Pira, a gente não consegue, a gente consegue bolsas, mas a gente não consegue dar uma verba para alimentação, porque o nosso convênio não permite dar para outro município. Pergunta 2, 3. É possível fazer um pequeno projeto pedindo só auxílio para 40 estudantes, auxílio permanência? E nós fizemos uma avaliação que os representantes dos cursinhos e da coordenação, nós achamos que não é ético a gente solicitar esse edital, porque a gente está na Unicamp com alguns recursos. São 19 no estado de São Paulo que vão ser aprovados, né? E eu deduzo que tenham outras cidades, outra galera, que não tem apoio nenhum. E, com essa declaração, sabendo que a gente não deveria respeitar os que estão em maior vulnerabilidade, eu te pergunto, tem um cursinho da Fundação Casa, que era na macro-região de Campinas, que vai para o estado todo. Esse a gente foi muito difícil, mas a gente conseguiu bolsa. Temos um que é o Xodó, que é o cursinho dos indígenas, que o ano passado tinha 886 inscritos. Fizemos uma pesquisa usando inteligência artificial, e eles super avaliaram legal, e dizendo que eles assistem à aula, só que é quando eles vão para onde tem internet, eles baixam as aulas. E o resumo, porque eles não conseguem, não tem celular, não tem plano que sustente. Então, essa é uma realidade. O outro querido, amado, é o dos quilombolas. Temos alunas maravilhosas do Maranhão, a Favela da Maré, tem muita gente. O ano passado estava muito estruturado, porque o concurso unificado estimulou. Esse ano, as inscrições caíram, né? E, só para dar uma cidade do Piauí muito pequena, com 3.000 e poucos, passaram 16 meninas, tinham 2 meninos, tá? Que eram negros, né? Então, eu acho um dado muito importante. 13 indígenas, que a gente sabe, porque eles não contam. E, inclusive, tem o vestibular indígena aqui na Unicamp, né? E daí chegam alguns aqui com a gente. Aí eu queria te fazer uma pergunta. Não é para esse edital. Se for esse, seria bem legal. A gente poderia... É digno, é ético a gente concorrer para o prêmio. Para quê? Junto com vocês e com a FUNAI, que a gente tem uma parceria com a FUNAI para divulgar, a gente conseguir comprar notebook e projetor, se possível, para colocar nas escolas indígenas e nos quilombos. Não precisa pagar nenhum professor, nenhuma coordenação. É só comprar material. E aí faria um contrato de responsabilidade, que é dificílimo, a Unicamp nunca quis fazer comigo, porque falou que se sumir alguma coisa, a gente tem que pagar. Mas é um cursinho que já tem há 4 anos, a gente tem excelentes professores, uma experiência de decolonização do currículo. Só falta computador. E agora tem fibra ótica no Xingu, no Amazonas chegou a internet do projeto do governo federal. Então, nós queríamos perguntar se o prêmio, que eu não sabia no edital, eu não consegui ler sobre o prêmio, mas se é honesto a gente pleitear esse prêmio, porque em número a gente tem de aprovação. Sim. É bom conversar também com quem está na caminhada, construindo junto, com experiências diversas, e traz assim uma série de informações e desafios para nós, né? São várias as questões. Eu vou assim dizer que esses, professora, relacionados a projetos específicos, como Fundação Casa, indígenas, quilombolas, né? E mesmo auxílio para 40 estudantes, lá do exemplo que você deu lá, especificamente Piracicaba, acho que nós podemos conversar
o CIPEB, eu posso deixar o meu contato e a gente tem uma conversa mais específica sobre esse processo, porque nós vamos, a partir do momento que nós tivemos o Partiu, IFE e o CEPOP agora, nós, obviamente, vamos entrar na questão de não duplicar recursos para o mesmo fim, né? Nós vamos ter que ter bastante atenção nesse processo, né? Mas, de toda forma, eu me disponho a entender melhor, né, como é que funciona, quantas comunidades indígenas ou quilombolas têm essa necessidade. Podemos conversar especificamente e buscarmos soluções, né? Eu acho que, sobretudo quando se trata de indígena, nós temos lá na CECADI, criamos no ano passado, inclusive, a Diretoria de Educação Escolar Indígena, era uma coordenação geral dentro de educação do campo, nós criamos a diretoria específica. Temos, assim, inúmeros trabalhos com indígenas, né? Muitos e muito importantes. O presidente da UPEI, né, da União Plurinacional de Estudantes Indígenas, é aluno daqui, né? O Arlindo Baré é aluno aqui da Unicamp, é aluno de vocês. Toda semana ele coloca uma demanda. Agora, ontem mesmo ele mandou uma. É muito interessante nessa diversidade, mas eu acho que isso, né, me parece um outro diálogo, uma outra discussão que a gente pode fazer com toda certeza, né? Eu acho que é importante. Do ponto de vista aí da comprovação da documentação de renda, né, o nosso parâmetro foi a questão do CAD único, né? Então, o CAD único é um instrumento importante para essa comprovação, porque a partir dele, uma vez a família, a pessoa, o CPF, inscrito no CAD único, já é uma comprovação de baixa renda, né? Então, esse é um parâmetro importante que nós vamos trabalhar com ele, né? Nós montamos a equipe de gestora do edital, que vai acompanhar nos estados e nas regiões, né, para fazer isso. A própria distribuição por estado, né, a qual a senhora se referiu, ela veio dessa preocupação, né? Qual é o corte, como é que nós vamos criar um indicador que seja um indicador oficial, que seja um indicador que os órgãos de controle entendam e admitam, né? A gente pode criar várias propostas de distribuição, mas será aceito, né? Então, nós pegamos um parâmetro que passa também pelo próprio CAD único, somado aí a outros indicadores, como a manifestação de cada cidadão, né, que declara no censo se está buscando ensino superior. Isso é um dado do censo, é um dado oficial, né, que nós não, o pessoal da avaliação e monitoramento construiu o indicador. Então, nós vamos jogar muito com essa questão. Do material didático, bom, brevemente também haverá uma novidade aí mais ampla, que acho que vai contemplar, não diretamente ligada ao CEPOP, mas que acho que contempla o que é essa demanda, mas especificamente do material didático, podemos também ver a possibilidade e conversar sobre esse processo, né? Acho que eu esqueci de falar uma coisa na pergunta do Silas, que que ele falou da evolução das políticas públicas de ações afirmativas e de que maneira foi descontinuado o programa de diversidade na universidade. Teve isso. Nós tivemos cotas, Enem, ProUni, FIES, Reúne, né, e por aí vai. É verdade. Entretanto, como se fosse uma força ancestral movida por um bumerangue, o diversidade na universidade voltou, demonstrando que ele ainda é necessário. Ocupar vagas, negros, quilombolas, indígenas, ainda é necessário. Senão, o que justificaria a multiplicação de cursinhos que sobreviveram sem a diversidade na universidade entre 2002 e 2025? Quantas redes foram constituídas nesse período? Vocês falaram aí quantas redes vinculadas a mandatos partidários surgiram nesse período. Se ele fosse, assim, se fosse
as políticas criadas tivessem solucionado o problema da exclusão histórica de públicos vulnerabilizados, né, na educação superior, ele não teria essa legitimidade, né? E vocês acompanharam, né, nós ficamos muito felizes quando o presidente Lula fez o vídeo assinando o decreto. Aí as surpresas vão aparecendo, né, assim, que a gente não sabia. O vice-presidente Geraldo Alckmin se apresentou como um ex-professor de cursinho de medicina. E as surpresas que aparecem no legislativo, que nós estamos assim tendo muito trabalho com ele, muito trabalho, por conta de que virou uma pauta importante. Então, a secretária Zara Figueiredo diz que não se ataca pedra em árvore que não dá fruto, né? Então, nós estamos bem contentes com esse efeito bumerangue que volta com uma força ancestral importante para apoiar quem mais precisa, né? Você tem uma questão também? Eu já vou passar o microfone, com licença. Eu queria convidar todo mundo que quiser almoçar na Unicamp. Nós estamos fazendo um evento hoje com todos os cursinhos, e pré-vestibular e pré-vestibulinhos. E alguns alunos faltaram, a refeição já está paga. Tá. Dinheiro público. E também, se vocês quiserem conhecer Kleber, eu sei que a Guida tem uma agenda pesada, mas o professor José Alves, da Conveste, vai lá falar sobre o vestibular. Depois uma aula com uma professora sobre Machado de Assis. Ai, que bacana. Então, vocês estão... estão fazendo exame simulado agora, conhecendo, vivenciando, gestão de tempo, tudo isso. Então, Tá todo mundo convidado, tá? Desculpa, mas... Imagina. Obrigada, Joseli. Vamos lá. Bom dia, meu nome é André, sou professor do TRIO também. Uma dúvida sobre a possibilidade sobre a instituição operadora, que não ficou claro aqui para mim se a organização da sociedade civil pode entrar como uma instituição operadora ou se tem que ser necessariamente um cursinho popular regulamentado. Instituição operadora com personalidade jurídica constituída que comprove atuação na área de cursinho, de educação popular, de curso para acesso ao ensino superior. Pode participar, OSC, né, que você está se referindo. Agora, o que existe de OSC, tem lá no cadastro, que nós fizemos esse levantamento. Se você coloca lá cursinho, lá no CEPIM, lá, que é o cadastro das OSC, você vai ver um monte de coisa. Então, nós sim, pode, porque é o que diz o decreto e a lei, mas tem que comprovar que atua na área de educação. E tem que ser, esse CNPJ, no caso, ele tem que ser do estado onde está localizado o cursinho, ou não necessariamente? Não necessariamente. O CNPJ, por definição, cadastro nacional, né? Por definição. Tá, então seria o Senai, né, que teria que ter alguma coisa ligado a cursinho popular. Tem que a ter cursinhos para vestibulares. A educação, acesso ao ensino superior, aí a denominação acho que é o que varia, né? Mas só o fato de ser uma OSC não garante a habilitação dela. Uma OSC, ok, que tenha atuação, porque senão a gente abre tanto que quem passou a vida inteira militando nessa agenda, né, acaba sendo sobreposta, né? Então é isso. Bom, é isso, pessoal. Acho que a gente conseguiu aí organizar as questões. Houve o Kleber trouxe uma ótima exposição aqui do projeto, né? Acho que tirou um pouco das dúvidas. A gente vai pedir para o Kleber deixar realmente o contato dele para que a gente possa, nesse percorrer aí desse período, se a gente tiver mais questões, mais dúvidas, a gente possa ter condições de tirar as dúvidas e poder fazer adesão ao programa, que é um programa tão importante, né? Acho que está faltando um pouco da gente também
compartilhar mais isso, né? A gente publicitar mais isso, compartilhar mais isso. Eu fiquei bastante encantada com as informações aqui. E como o Kleber disse, ninguém mata cachorro morto, né? Pelo contrário. O pé de meia, a gente viu, né, o embate que foi feito, né, no governo federal, correndo risco, inclusive, com ameaças, né, de impeachment o mandato do presidente por conta disso. Teve várias ameaças, não foi coisa fácil. Inclusive de líderes da direita e da extrema-direita aqui da cidade de Campinas, que protagonizaram esse ataque. Então, a gente sabe que a gente precisa, de fato, nos somar aí na defesa de um programa como esse. Então, quero agradecer aqui ao Kleber, agradecer quem veio aqui, enfim, agradecer também a atuação nos territórios que vocês fazem nos cursinhos populares. Com certeza é um papel fundamental para garantir, como o Kleber disse aqui muito bem, a democratização do acesso ao ensino, que ainda nós estamos lutando para que possamos ter, né? Então, obrigada, Kleber, obrigada a todos que estiveram presentes aqui, obrigada a todos os servidores dessa casa, pessoal que garantiu a organização desse momento, né? E aí a gente vai, então, encerrar essa reunião, sabendo que essa é uma etapa inicial do nosso encontro, né, Kleber? Que, com certeza, nós vamos ter vários outros aqui, a gente quer estar bem mais próximo, porque essa é uma pauta muito importante para a gente aqui na cidade de Campinas. Então, obrigada mais uma vez. Quer fazer alguma consideração final aí? Não, quero agradecer a oportunidade. Como contei o histórico aqui da CECADI, mas eu gostaria de reproduzir uma fala que não é a fala minha, a fala da secretária Zara Figueiredo, né? Quando o presidente Lula assumiu o mandato, ele subiu a rampa com determinados públicos. Ele subiu a rampa com pessoas com deficiência, pobres, indígenas, negros, né? E simbolizados devidamente. A CECADI é a metáfora, o símbolo, ela materializa essa simbologia que foi a subida do presidente Lula à rampa, porque esses públicos estão na CECADI. Então, da nossa parte, é um compromisso avaliar, analisar e construir ou reconstruir pautas como essa, né? Porque são esses públicos que estão lá. E enquanto eu sou um servidor público, né? E agora, como gestor público, é nossa obrigação ser fiel ao programa que nós ajudamos a eleger e a pauta histórica que cada um de nós aqui atua na educação, e neste caso acreditando na educação popular, né? Então, contem com a gente, estamos aí à disposição, sempre que possível eu virei, ou outra pessoa da nossa equipe, né? Sabendo que esse é um momento de reconstrução, é um momento inicial, é o primeiro edital, e sim, precisaremos de muito apoio e mobilização. Queremos muito que sejam muitas propostas submetidas, 10 vezes, 1000 vezes o que está previsto, porque assim nós vamos ter condições de demonstrar que, de fato, a educação popular, os cursinhos, é uma força expressiva. Está aqui a demonstração com condições de ampliar. Obrigado, vereadora, obrigado, colegas, pelo convite. Bom, pessoal, é isso. Estivemos com Kleber Santos Vieira, que é secretário substitutivo do CECADI do MEC, trazendo aqui a pauta do CEPOP, que é da Rede Nacional de Cursinhos Populares. Obrigada mais uma vez a todos os presentes, obrigada, Kleber. Então, a gente declara agora encerrada essa reunião pública. E a Ana, nossa querida fotógrafa, que está aqui no sábado, fotografando a gente, registrando esse momento, pediu para a gente fazer uma foto aqui, tá? Com todo mundo, inclusive com o Kleber. Obrigada. TV Câmara, Campinas.